Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Pedro Nuno Santos. Do que já ouvimos, estamos convictos que o seu contributo é extremamente importante nesta fase da Comissão e voltava aqui a um assunto que tem a ver com o e-mail da engenheira Alexandra Reis, no final de dezembro, a manifestar a sua disponibilidade, fruto da reorganização societária, para não continuar no cargo de administradora, e a reunião de 4 de janeiro com a senhora Presidente Executiva, onde ela manifesta o interesse de não continuar a contar com a engenheira Alexandra Reis. Eu gostava que nos voltasse a explicar porque não entendeu a disponibilidade de fim de dezembro como uma oportunidade para esta reconfiguração. A questão da reconfiguração é colocada posteriormente. Não percebi então, peço desculpa. Paramos tempo e pode explicitar melhor, Sr. Deputado Palmeiras. Eu talvez não me tenha explicado bem. Eu estava-lhe a perguntar entre o e-mail que recebe da engenheira Alexandra Reis a manifestar a disponibilidade para não continuar fruto da reorganização e cerca de uma semana depois a reunião com a senhora Presidente Executiva, onde ela lhe comunica que não conta com a engenheira Alexandra Reis e, portanto, porque é que não aproveitou, no bom sentido, é evidente, esta disponibilidade manifestada antes para que a engenheira Alexandra Reis saísse da função de administrador. Eu peço desculpa, Sr. Deputado, vai ter mesmo que repetir. Não estou a... Mantemos o tempo parado, fique tranquilo, mantemos o tempo. Portanto, a engenheira Alexandra Reis, no final de dezembro, envia um e-mail a dizer que, fruto da reconfiguração acionista, e dado, obviamente, a sua indicação anterior, estava na disponibilidade, se assim fosse entendido, de deixar ou de não continuar no cargo. E cerca de uma semana depois há a reunião com a senhora CEO da TAP, onde ela manifesta, digamos, a vontade de não continuar a contar com a engenheira Alexandra Reis. E a minha pergunta é se havia essa disponibilidade mostrada pela engenheira Alexandra Reis no final de dezembro de sair pelo seu pé, digamos assim, porque é que não considerou essa possibilidade? Antes do dia 4, não tinha nenhuma razão para concordar com a sua saída, porque eu não tinha, enquanto acionista ou enquanto tutela setorial, nenhum problema, antes pelo contrário, com a engenheira Alexandra Reis. No dia 4 é colocada uma questão diferente e, portanto, a engenheira Cristine é que vai, no quadro daquilo que é solicitado, da concordância que é dada por mim, vai falar com a engenheira Alexandra Reis, dizendo que tenho suporte do acionista. Eu já expliquei sobre isso, eu não ia aproveitar para apresentar razões que não correspondiam à verdade. Teria que apresentar razões que não correspondiam à verdade. E não considerou, enquanto acionista, falar a verdade e, porventura, chamar a engenheira Alexandra Reis e dizer exatamente isso? Olha, há aqui uma vontade de reconfiguração da equipe e, como mostrou disponibilidade fruto da alteração societária em sair, não vê inconveniente em que saia e, de facto, não haja aqui nenhum problema ou litigância posterior. Não considerou ser esta uma possibilidade que poderia fazer, falando a verdade, evidentemente? Não, Sr. Deputado, porque a partir do momento em que a engenheira Cristine coloca a questão e é dada a autorização, a engenheira Cristine vai falar com a engenheira Alexandra Reis e diz não só que quer reconfigurar a Comissão Executiva, como tem o suporte do acionista. Eu acho que isso era suficiente e devia ser suficiente para a engenheira Alexandra Reis. Tinha não só a opinião da CEO, como tinha o suporte do acionista. Mas, Sr. Doutor, eu percebo a sua resposta, mas a função acionista é, por excelência, quem nomeia e quem retira dos órgãos sociais as pessoas. E, portanto, numa primeira fase, competia a si, enquanto acionista, poder ter a liberdade de ter esta conversa com a engenheira Alexandra Reis. Nunca considerou isso ao invés de mandatar um par da equipe de Conselho de Administração como a Presidente? Eu não mandatei ninguém. Eu dei autorização à engenheira Cristine, à CEO, para iniciar o processo. Bom, isso é uma questão de semântica. Não, não é. Obviamente, ao dar a autorização para a Presidente liderar o processo, está a dar o ok, está a mandatá-la para conduzir o processo, se é que nós estamos a falar português. É evidente
Porque a pergunta que eu lhe faço não é essa, e essa já percebemos. É, sendo isso primariamente no conceito da organização societária uma responsabilidade do acionista, não considerou ter uma conversa de verdade, franca, não é com subterfúgios, com a engenheira Alexandra Reis, e porventura, nesta circunstância, aproveitar a sua saída a custo zero, não é? Quer dizer, sem a indemnização que nós estamos aqui a fazer. É essa a pergunta. Porque aí é feita uma conclusão que eu não faço, de que a saída era a custo zero se fosse eu a falar. E, portanto, hoje pode-se dizer o que se quiser. Mas a verdade é que se havia disponibilidade para sair a custo zero, não é, isso eu também disse há pouco, não é a diferença entre ser eu ou a CEO dizendo que tenho suporte da acionista que transforma um valor zero num valor de 1,5. Na minha opinião, Sr. Deputado. E, portanto, a CEO da TAP foi comunicar à engenheira Alexandra Reis a sua opinião, dizendo também que tinha o suporte acionista. Há pouco a questão do mandatar, porque me parecia que estava subjacente, e não estava, mas parecia que estava subjacente, que tinha sido uma orientação minha. E sendo uma orientação minha, o tratamento poderia ser diferente. Foi uma aceitação da tutela setorial em relação a uma pretensão da CEO. Nós continuamos a achar, porque uma vez que o motivo da saída é um desentendimento, um mal-estar, uma não sintonia entre as duas, naturalmente que se vai uma delas liderar o processo de saída, a probabilidade de não correr bem ou de ser mais com maior litigância é maior e, portanto, achamos que se o tivesse feito diretamente, talvez, e enquanto competência de acionista, não tivesse sido o desfecho que foi. Queria agora falar-lhe do tema dos 55 milhões com que o Sr. Neeleman sai da TAP e que nos explicasse em detalhe, por favor, como é que o valor é encontrado e a razão de ser substantiva para ele ter direito a sair com esses 55 milhões de euros. Aquele que era o entendimento da Sociedade de Advogados que assessorava o Estado era que havia o risco de, num contexto de saída e de litigância, nós corrermos o risco de pagar uma indemnização que era, no mínimo, do valor correspondente às prestações acessórias pelo seu valor nominal. E esta era a interpretação que, obviamente, faziam do acordo parasocial. Acordo parasocial este de 2016-2017 no processo de recompra, certo? Certo. Como sabe, na privatização de 2015, liderada pelo governo PSD-CDS, os valores de prestações acessórias não eram passíveis de saírem da TAP em circunstância nenhuma. E a pergunta que lhe faço é, esses 55 milhões são deduzidos aos 224 milhões de prestações acessórias? Esse neste caso não saíram da TAP, foi o Estado português que compra a participação de David Neeleman, os direitos económicos de David Neeleman, as prestações acessórias, o Estado português compra, não foi a TAP e, portanto, não há saída nenhuma. Agora, não sei se dá para continuar a dizer que as prestações acessórias ficariam lá por 30 anos. Desde logo porque se David Neeleman pudesse sair da empresa e vendê-la, as prestações acessórias podiam não sair da TAP. Mas as prestações acessórias acrescentam valor à TAP no momento em que ela é vendida. Portanto, não saíam como não saíram. Exatamente, estamos de acordo. Como não saíram nos 55 milhões de euros. É isso mesmo. Então eu vou, talvez, clarificar um pouco melhor. Não saíram das prestações acessórias porque se mantiveram na TAP, mas o Estado, todos os portugueses, tiveram que dar 55 milhões de euros para o Sr. David Neeleman sair. E a pergunta que eu lhe faço é, no acordo parasocial que existia e feito na privatização pelo governo PSD-CDS, isso não seria possível. Possível no sentido de não seria necessário, melhor dito. Sr. Deputado, está-me a perguntar. Essa é uma afirmação que o Sr. Deputado está a fazer. Eu não conheço esse acordo de venda. Não conheço o acordo de venda. O Secretário de Estado disse aqui, o ex-Secretário de Estado das Infraestruturas e dos Transportes disse aqui que só tinha que pagar 10 milhões de euros. Foi o que eu ouvi aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu não conheço nenhum documento que suporte isso.
e, portanto, não sei quanto é que teria de ser pago se não houvesse a reconfiguração. Sei é que a reconfiguração foi feita porque os senhores, num tempo que já não era devido, venderam a TAP. E o Estado português, o novo governo português, legitimado com uma maioria parlamentar, teve de negociar a reconfiguração acionista perante um negócio consumado, um facto consumado de uma empresa vendida, quando o governo sabia que já não ia ser governo. Portanto, resulta claro que não conhecia o acordo parasocial do processo de privatização de 2015, feito e liderado pelo governo do PSD-CDS. Isto é, se tivesse conhecido este acordo, veria que, nomeadamente, existem questões de natureza estratégica que estão devidamente salvaguardadas neste acordo, entre as quais que o hub teria que ficar em Lisboa por 30 anos, a preservação de ligações-chave por 10 anos, manter a sede em Lisboa por 10 anos e a capitalização de Nilman, como eu disse há pouco, por 30 anos. E, portanto, não conhece esse acordo e faço-lhe uma pergunta que é obviamente necessária, que é, diga-nos o que é que de relevante e estratégico em 2016 e 2017 foi feito do ponto de vista da companhia diferente daquilo que consta dos compromissos estratégicos de 2015. Sr. Deputado, eu só lhe pedir, e peço imensas desculpas por estar a fazer aquilo que pode parecer uma maldade, mas não é. Não. É muito, se me pudesse repetir aquilo que acabou de dizer, Vamos para a sede 10 anos e as prestações acessórias 30, eu registrei. Muito bem. Preservar as ligações-chave por 10 anos e manter o hub em Lisboa por 30 anos. Mas, digamos, a minha pergunta percebeu que não é essa... Não, mas é que isso é importante, Sr. Deputado. Claro. Isso é muito importante porque, Eu penso que sim. Porque são dois mundos diferentes. Totalmente diferente. São dois mundos diferentes. As prestações acessórias, olha, quanto mais nós olhamos para o negócio dos fundos Airbus, mais dúvidas ficam sobre as prestações acessórias ficarem ou não 30 anos na empresa. Relativamente de quem seriam aqueles 224 milhões de euros? Preservar as ligações, o negócio foi em 2015. Quer dizer que aquilo que acabou de ler garantia as coisas que acabou de ler, nomeadamente as ligações-chave, não sei se estão clarificadas, por mais 2 anos. O grande negócio que garantia e defendia Portugal e defendia o hub, pois essa diferença entre ligações-chave e hub por 30 anos é muito interessante, não é? É muito interessante, porque o que é que são ligações-chave e o que é que isso significa sobre o hub, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que acabou de ler, é que daqui a 2 anos a empresa deixava de estar obrigada a manter a sede em Portugal. Portanto, é aquilo que acabou de ler. Portanto, estamos a falar de dois mundos. Obviamente que o Estado português estar na empresa dá um conjunto de garantias que não tem comparação com a venda na totalidade da empresa a um privado. Na totalidade foi 61% com a opção... Não é A. Foi 61% de uma vez com a opção que podia ser exercida por vontade de quem a tinha comprado até 2 anos antes. Portanto, 2 anos depois, peço desculpa. 2 anos depois eram 100%. Por isso é que eu digo que é a totalidade. E isso desprotegia, obviamente, o Estado, totalmente. Não é a mesma coisa o Estado estar dentro da empresa e ter uma voz dentro da empresa e o Estado ter um documento assinado que diz preservar as ligações-chave durante 10 anos e a sede 10 anos. Olha, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a sede já podia estar noutro sítio qualquer. Por favor, Sr. Deputado. Mas, Sr. eu percebi o que disse, mas a minha pergunta foi o que é que era de diferente naquilo que fez em 2017 face a isso. Porque tudo isso que eu lhe disse consta do Acordo Parasocial de 2017. Portanto, o que é diferente para além disso? Essas garantias consta de 2017. Há de haver outras coisas diferentes do que essas para fazer esta garantia que acabamos de dizer. Era essa a pergunta. O que é que era diferente? Eu disse-lhe, pronto, há um momento em que nós começamos a entender de forma diferente. Ter a maioria, a metade, mas com voto de qualidade no Conselho de Administração,
dava, obviamente, ao Estado português a possibilidade de travar um conjunto de alterações que um papel, que esse acordo não garantia ao fim de 10 anos. O Estado estava dentro da empresa e tinha o controlo do Conselho de Administração. Não tinha o controlo, não tinha intervenção na gestão corrente da empresa. Baralho-me porque tanto chega à frente e chega atrás que eu fico baralhado, peço desculpa, porque isso também me distrai. Isso é complexo. Não, é complexo esse movimento. Mas isto não é nada complexo, porque obviamente o Estado estar no Conselho de Administração com metade do Conselho de Administração e voto de qualidade dá uma segurança, uma capacidade ao Estado português de assegurar um conjunto de interesses que o acordo não garante. Aliás, como acabou de ler, foi o senhor deputado que acabou de ler, que o máximo que estava garantido eram 10 anos para as ligações-chave e para a sede. A presença no Conselho de Administração garante ad eternum, pelo menos enquanto o Estado tiver os 50% do Conselho de Administração. A diferença é total, senhor deputado. Desculpe lá. Portanto, está-me a dizer que a diferença é, de facto, mudança no Conselho de Administração, percebemos, mas essa não é a minha pergunta. As dimensões estratégicas, as orientações, as opções, as grandes opções estratégicas da companhia, o que é que em 2017 tornaram-se diferentes das de 2015? É essa a pergunta. Já percebemos o Conselho de Administração. Ainda bem, porque já é um passo. Agora, até podia haver, Sr. Deputado, em 2017, uma sintonia relativamente a alguns preceitos estratégicos, ou até à totalidade, em 2017. O que a presença no Conselho de Administração garantia era que a qualquer momento o Estado português pudesse ter uma intervenção sobre o caminho estratégico que a empresa estava a tomar. Aliás, nós sabemos que muito do que se faz na gestão corrente acaba por condicionar a implementação, a execução, o cumprimento da estratégia que está definida para a empresa. Ter uma presença forte no Conselho de Administração vai garantindo não só que os objetivos estratégicos são cumpridos, como, se for interesse e vontade do Estado português, serem alterados. Já percebemos que, de facto, não consegue identificar as alterações estratégicas em concreto, para além da composição do Conselho de Administração. Não. Eu queria ver aqui um outro assunto consigo, que tem a ver com o seguinte. Nós vimos do seu sucesso e iremos ao longo desta audição, provavelmente noutra ronda, na CP, onde, como sabe, desde 2016 não consegui sequer ver aprovados os relatórios e contas, mas a pergunta que eu lhe faço é: não consegui que os contratos de gestão, peça fundamental para os membros da administração da TAP, fossem efetuados. Considera isso que é uma falha pessoal sua? Não. Os contratos de gestão não estavam aprovados, deviam estar. Se quiser, mas eu não posso ser, deviam estar, mas eu não posso ser responsável por tudo, nomeadamente por aquilo que não é a minha responsabilidade. Eu assumo as minhas e, como sabem, assumo. Não posso assumir as dos outros. Diga-me uma outra coisa que, de facto, parecendo complementar, é importante para nós. Quando veio cá a doutora Maria Araújo e ontem o doutor Hugo Mendes, nós confirmamos que ele teve conversas consigo antes. Não é mal ter conversas consigo, são pessoas da mesma equipe. Eu queria-lhe era outra dimensão. Como é que considera isso antes de uma vinda à CPI? É alguma concertação? É algum alinhamento? Qual é o seu entendimento? Acha que é perfeitamente normal? Qual é o seu entendimento desta prática? É alguém que venha à CPI, que está a recuperar muita informação e a relembrar-se muita informação sobre muitos temas que vão sendo tratados aqui, e isso vai sendo feito com as pessoas com quem nós trabalhamos. O Sr. Deputado viu aqui os ex-membros do governo PSD-CDS acompanhados dos ex-chefes de gabinete. Claro, não é claro, porque a sua pergunta parece supor que eu fiz uma coisa de errado. Portanto, na prática, repare, para irmos ao limite daquilo que o Sr. Deputado está a dizer, e por isso é que estas questões são importantes, porque também, sinceramente, eu percebo o objetivo, não acho grande escolha, mas cada um faz o que entende. Agora, eu sou ex-ministro e tenho uma ex-chefe de gabinete. E bem.
o ex-ministro Pires de Lima é ex-ministro e tinha um ex-chefe de gabinete. O Sr. Deputado está-me a interrogar sobre eu falar e olharmos para os temas e revisitarmos os temas com a minha chefe de gabinete. Imagine, eu podia tê-la cá. Não podia, não achava correto, não achava correto, nem deixava de achar, porque tinha trabalhado comigo. Mas isto para levar ao limite, quer dizer, que o Sr. Deputado está-me a questionar a mim se eu acho normal falar com a minha chefe de gabinete. E não questionou os ex-membros do governo do PSD e CDS, achavam normal terem os ex-chefes de gabinete ao lado deles nas audições. Sr. Doutor, eu penso que está-se a esquecer de um detalhe que faz toda a diferença. Pois, imagino que sim. Quando o chefe de gabinete esteve sentado ao lado do Sr. ex-ministro depoente, não era nem nunca foi depoente nesta comissão. Isso é uma diferença brutal, deve imaginar. A sua ex-chefe de gabinete esteve sentada no seu lugar como depoente. O seu ex-secretário de Estado esteve sentado nesta cadeira como depoente. As outras pessoas que vieram acompanhar, que eram da equipe e que nós percebemos, para ajudar a esclarecer, e acho que não tem nada de especial, não eram depoentes aqui. E a minha questão, e repare, pode achar muito bem, a minha questão aqui é se há uma concertação prévia, uma vez que ambos confirmaram que tiveram a conversar na véspera de cá vir, se há uma concertação prévia. É só essa a questão. E a diferença é grande. E a diferença é grande. Tudo com ela. Não, o Sr. Deputado, olha, eu sei o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Aliás, já fui membro de uma comissão parlamentar de inquérito. Sei quais são os deveres e os direitos. Sei qual é a diferença entre uma comissão parlamentar de inquérito e um tribunal. Sei qual é a diferença entre um deputado e um juiz. Sei qual é a diferença entre um arguido que tem medidas de coação que o impedem de falar com outros e aquilo que é uma pessoa que é chamada uma comissão parlamentar de inquérito. E ou o senhor deputado evolui na sua posição e defende que as pessoas que vêm à Comissão Parlamentar de Inquérito não podem falar entre si, ou então esta questão, desculpe lá, na minha opinião, e se me permitem ter a opinião, diminui a própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu venho prestar declarações à Comissão Parlamentar de Inquérito e quero trocar opiniões com pessoas com quem trabalhei sobre o que é que foram aqueles anos para poder dar as respostas que os senhores deputados querem ouvir. Nós compreendemos este seu entendimento. Queria agora sobre o Dr. Frederico Pinheiro, que já falou hoje aqui, eu queria, por favor, que nos dissesse, se recorda, se teve várias chamadas com ele na noite dos eventos tristes no Ministério das Infraestruturas. Várias chamadas não, mas quando, a determinada altura, já se falava do que é que tinha acontecido. E já à tarde eu falei com ele e liguei-lhe a perguntar o que é que tinha acontecido. É verdade. E quantas, uma vez, não, por acaso se lembrar? Acho que foi só uma vez. Foi só uma vez. O senhor, certamente, já percebi que seguiu as audições, deve ter reparado que uma das coisas que incomodava o Sr. Ministro João Galamba era o facto do Sr. Frederico Pinheiro tirar estranhamente fotocópias à noite. E a pergunta que lhe gostaria de fazer era se, porventura, essas fotocópias serão ou teriam sido destinadas a si. Sr. Deputado, eu não sei para quem eram essas fotocópias. A única coisa que ouvi sobre as fotocópias foi a interrogação do Sr. Ministro aqui, dizendo que não sabia para que eram e gostava de saber, e do ex-adjunto a dizer que eram para o seu trabalho. Eu não posso dizer mais nada do que aquilo que eu ouvi, tal como o Sr. Deputado ouviu. Naturalmente. A doutora Eugénia Correia, no fundo, quando aqui esteve, deu a entender que o seu gabinete não tinha uma metodologia de organização da documentação, um plano estratégico da TAP, estava só no PC portátil do assessor. Acha que isto é, de facto, assim? Não. Os seus deputados tiveram a oportunidade de fazer audição à minha ex-chefe de gabinete e, portanto, perceberam que não, que nós tínhamos o nosso método de registro. Aliás, numa das entrevistas que o Dr. Frederico Pinheiro diz, e eu não sei quais são os documentos que foram classificados no computador dele, mas daquilo que eu ouvi, julgo que os senhores também vão ter ouvido, 6 a 7 desses documentos estavam no arquivo.
E sobre o plano de reestruturação estar só num computador, não foi no meu tempo. No meu tempo não estava só com o Frederico Pinheiro. Como, aliás, os senhores deputados também já sabem, houve alguma confusão sobre isso. No computador do Frederico Pinheiro, só no computador do Frederico Pinheiro, isso não foi no tempo em que eu fui ministro. O Sr. naturalmente já aqui foi também abordado o caso dos KPIs, o cumprimento de objetivos da Sra. CEO, e ontem houve aqui uma pergunta que não conseguimos esclarecer, que tem a ver com o facto do conteúdo de um e-mail da Sra. CEO para o ex-secretário de Estado Hugo e Miguel Cruz, onde é dito que o Sr. teria anuído com o cumprimento, digamos, dos objetivos, o atingimento, apesar de serem só 6 meses, e que, portanto, por essa razão, não estava em perigo o bónus da Sra. Engenheira Cristine Widner. Ela escreve um e-mail, se entender eu posso... Eu já o ouvi. Se quiser pode ler. Não, já ouvi, nós poupamos tempo para lhe poupar e aumentamos para fazer a mais eficácia. perguntas. E a pergunta que lhe faço é, acha que primeiro, passado 6 meses, pode-se reconhecer a performance da senhora? Sr. Deputado, foi uma conversa informal com a Sra. CEO, da qual não se pode tirar nenhuma conclusão sobre a atribuição de bónus, como é evidente, as coisas não se processam dessa forma, mas eu estava obviamente satisfeito com o trabalho da Comissão Executiva e da CEO naqueles 6 meses e naquele período os objetivos do plano de reestruturação tinham sido cumpridos, sim, é verdade. Eu vou, nesta ronda, porque o tempo urge, fazer-lhe uma última pergunta que tem a ver com as reuniões entre o Dr. Manuel Beja, o Presidente, o Chairman do Conselho de Administração da TAP, em que ele referiu que entre 28 de junho de 2021 e a demissão esteve alguns meses sem conseguir reunir consigo, particularmente no último trimestre de 2021 e cerca de 4 meses entre janeiro e maio de 2022. Estão aqui as datas. A pergunta que eu lhe faço é, atendendo à importância da TAP, que já hoje aqui relatou, o acompanhamento prioritário, ontem o Sr. Secretário de Estado disse que a TAP roubava-lhe praticamente todo o tempo disponível, ou grande parte do tempo. Como é que interpreta que, sendo a principal, se assim se pode dizer, empresa do sector público empresarial, num processo de reestruturação, com uma necessidade de acompanhamento diário, que o senhor, enquanto Ministro, passe 4 meses, mais 3 meses, com a dificuldade de chegar à fala, de reunir com o Chairman, naturalmente, para o acompanhamento, para se inteirar, para fazer aquilo que é uma obrigação prioritária. Como é que entende essa dificuldade? O que é que motiva isto? Sr. Deputado, os canais de ligação do Governo com os órgãos sociais da TAP estavam estabelecidos e definidos. O Chairman tinha um interlocutor, que era o Secretário de Estado, que tinha as competências delegadas e com quem se podia ir relacionando e com quem podia ir reunindo. Não tem que estar a reunir todos os meses com o Ministro. Mas, obviamente, que eu compreendo a insatisfação do Chairman. Nós, e também se retiram lições disso, não é? Nós vamos aprendendo. O modelo que nós tínhamos, no quadro do Estado como acionista único, talvez não fizesse sentido. Aliás, a solução encontrada agora, em que o CEO acumula as funções de Chairman, parece-me a mim uma solução com sentido e correta, tendo em conta a situação concreta de Estado acionista único, portanto, nesse quadro. E, portanto, não senti que no meu trabalho, naquilo que me cabia a mim, era importante ter mais reuniões, mas o contacto do Chairman, a qualquer momento, poderia ser feito com o Secretário de Estado, que era quem tinha as competências delegadas.